5 revelações de Romanos 16 que mostram como permanecer firme até o fim. A carta aos Romanos é considerada, por muitos estudiosos, a exposição mais completa do Evangelho em toda a Bíblia. Ao longo desta série, temos visto o apóstolo Paulo apresentar a santidade de Deus, a profundidade do pecado humano, a justificação pela fé, a santificação, a soberania da graça, a segurança da salvação e a vida cristã prática. Chegamos agora ao capítulo final dessa extraordinária carta. À primeira vista, Romanos capítulo 16 pode parecer apenas uma lista de nomes e saudações. Muitos leitores passam rapidamente por esse capítulo imaginando que ele possui pouca aplicação para os nossos dias. No entanto, quando olhamos com atenção, descobrimos que o Espírito Santo encerra a maior exposição do Evangelho com uma poderosa demonstração de como esse Evangelho transforma pessoas reais, fortalece relacionamentos, protege a Igreja contra o erro e glorifica a Deus. Antes, porém, de olharmos para qualquer detalhe desse capítulo, precisamos começar onde toda a verdadeira teologia começa, na santidade de Deus. A Bíblia apresenta Deus como absolutamente santo, perfeitamente justo e infinitamente puro. Em Isaías capítulo 6 verso 3, os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa não é apenas uma declaração sobre um atributo divino. É a revelação de quem Deus é. Sua santidade é perfeita, imaculada e eterna. Diante dela, todo ser humano percebe a gravidade do seu pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Depois de contemplar a glória do Senhor, ele declarou em Isaías capítulo 6 verso 5: Ai de mim! Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa continua sendo a realidade de toda a humanidade. O maior problema do homem não é econômico, político ou emocional. O maior problema é espiritual. O pecado nos separou de Deus, corrompeu nossa natureza e nos tornou incapazes de produzir, por nós mesmos, a justiça que Deus exige. É exatamente por isso que Romanos é tão precioso. Desde o primeiro capítulo, Paulo demonstra que tanto judeus quanto gentios estão igualmente debaixo do pecado. Em seguida, apresenta a única esperança para a humanidade, Jesus Cristo. Cristo não veio apenas ensinar um caminho melhor. Ele veio ocupar o lugar do pecador. Viveu a vida perfeita que jamais conseguiríamos viver e ofereceu, na cruz, o sacrifício definitivo pelos pecados do seu povo. Sua ressurreição confirma que a obra foi plenamente aceita pelo Pai e que existe salvação completa para todo aquele que se arrepende e crê. Por isso, ao chegarmos a Romanos capítulo 16, não estamos diante de um simples encerramento de carta. Estamos contemplando o resultado concreto do Evangelho na vida de homens e mulheres transformados pela graça soberana de Deus. Neste capítulo veremos, entre outras verdades fundamentais, como o Evangelho forma uma comunidade marcada pelo serviço e pelo amor cristão. Porque a Igreja precisa permanecer vigilante contra os falsos mestres. Como a perseverança dos santos está ligada à fidelidade de Deus. Porque toda a glória da salvação pertence exclusivamente ao Senhor. E como Cristo permanece sendo o centro de toda a história da redenção. Enquanto caminhamos por este estudo, convido você a não ser apenas um espectador, mas um participante desta jornada. Pergunte a si mesmo: o Evangelho que transformou aqueles irmãos em Roma também está transformando a minha vida? Este é o capítulo que encerra nossa jornada pelo livro de Romanos. Se esta série tem sido edificante para você, escreva nos comentários. Estou na jornada de Romanos. Será uma alegria saber que estamos caminhando juntos no estudo desta extraordinária carta. Agora prepare o seu coração, porque descobriremos que, até mesmo nas saudações finais de Paulo, Deus continua anunciando a grande mensagem que percorre toda a epístola aos Romanos: a salvação pertence inteiramente ao Senhor, do começo ao fim, para a glória de Jesus Cristo. 1. O Evangelho forma uma família espiritual. Cristo edifica sua igreja por meio de pessoas comuns. Depois de conduzir os leitores por 15 capítulos de profundas verdades doutrinárias, Paulo encerra a carta de maneira surpreendente. Em vez de apresentar uma conclusão puramente teológica, ele começa a mencionar nomes.
Um após outro, homens e mulheres que haviam sido alcançados pelo Evangelho passam diante dos nossos olhos. À primeira leitura, alguém poderia imaginar que esta é apenas uma lista de cumprimentos pessoais. No entanto, quando observamos atentamente, percebemos que o Espírito Santo está revelando algo extraordinário. O Evangelho nunca produz apenas conhecimento, ele forma uma nova família. O texto começa dizendo em Romanos capítulo 16 versículos 1 e 2: Recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como é digno dos santos e a ajudem em tudo de que venha a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. A palavra traduzida por a servindo deriva do termo grego diaconos, que comunica a ideia de alguém que exerce um ministério de serviço em favor do povo de Deus. O foco do texto não está em estabelecer um ofício eclesiástico específico, mas em destacar que Febe colocava seus dons, seus recursos e sua vida à disposição da obra do Senhor. Isso revela um princípio fundamental das Escrituras: na Igreja de Cristo, a verdadeira grandeza é medida pelo serviço, não pela posição. O próprio Senhor Jesus declarou em Marcos capítulo 10 versículos 43 a 45. Quem quiser tornar-se grande entre vocês será esse o que o sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vocês será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observe como Paulo descreve aqueles irmãos. Ele fala de Priscila e Áquila. Fala de Epêneto. Fala de Andrônico e Júnias. Fala de Urbano. Fala de Trifena e Trifosa. Fala de Pérside. Fala de Rufo. Para nós, muitos desses nomes são praticamente desconhecidos. Mas para Deus, nenhum deles passou despercebido. Isso nos lembra algo profundamente consolador. Vivemos em uma época que valoriza números, fama e visibilidade. Muitas pessoas acreditam que somente líderes conhecidos realizam algo importante para Deus. Romanos 16 destrói completamente essa ideia. Grande parte dessas pessoas nunca escreveu um livro. Nunca pregou para multidões. Nunca ocupou posições de destaque. Mesmo assim, o Espírito Santo decidiu registrar seus nomes para toda a história da Igreja. Isso nos ensina que Deus vê aquilo que os homens normalmente ignoram. Jesus já havia ensinado esse princípio em Mateus capítulo 6 versículos 3 e 4. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. O Senhor conhece cada ato de fidelidade. Conhece cada oração feita em silêncio. Conhece cada visita a um enfermo. Conhece cada palavra de consolo. Conhece cada serviço realizado sem aplausos. Nada escapa aos olhos daquele que é santo e justo. Existe ainda outro aspecto importante neste texto. Paulo menciona pessoas de diferentes origens sociais, culturais e étnicas. Judeus e gentios. Homens e mulheres. Pessoas livres e antigos escravos. Famílias inteiras. Todos unidos por uma única realidade: Cristo. Aquilo que o mundo jamais conseguiria produzir por meio de sistemas políticos ou filosofias humanas, Deus realizou pelo Evangelho. Em Efésios capítulo 2 versículos 13 e 14, lemos: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio. O centro dessa unidade não é afinidade de personalidade. Não é preferência cultural. Não é classe social. É a cruz. Cristo não veio apenas reconciliar pecadores com Deus. Ele também reconciliou pecadores entre si. Essa é uma das maiores evidências da autenticidade do Evangelho. Uma igreja pode possuir excelente estrutura, boa música e excelente organização. Mas se lhe falta amor verdadeiro entre os irmãos, ela deixa de refletir aquilo que Romanos 16 apresenta. Ao mesmo tempo, uma igreja simples, composta por pessoas comuns, que servem umas às outras por amor a Cristo, manifesta a beleza do reino de Deus. Aqui encontramos 4 marcas de uma igreja transformada pelo Evangelho.
Pessoas comuns tornam-se servos extraordinários pela graça. O serviço cristão nasce da gratidão pela obra de Cristo. A comunhão supera barreiras humanas. Deus conhece e valoriza cada ato de fidelidade realizado para sua glória. Enquanto você acompanha este estudo, permita-me fazer uma pergunta muito pessoal. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas enxergam alguém que serve a Cristo, ou apenas alguém que frequenta uma igreja? Você já percebeu que Deus valoriza muito mais a fidelidade silenciosa do que o reconhecimento público? Qual dessas 4 marcas mais desafia você hoje? Antes de continuarmos nossa jornada por Romanos 16, deixe uma mensagem nos comentários. Escreva apenas: estou na jornada de Romanos. E, se desejar, diga também de qual cidade você está acompanhando esta série. Será uma alegria saber até onde a palavra de Deus está chegando. Talvez você nunca tenha seu nome conhecido por milhares de pessoas. Talvez ninguém veja o trabalho que você realiza na igreja. Talvez suas orações, seu cuidado pelos irmãos e sua dedicação pareçam passar despercebidos. Mas Romanos 16 nos lembra de uma verdade extraordinária: o Senhor conhece pelo nome aqueles que lhe pertencem. Os homens podem esquecer, mas Cristo jamais esquecerá um único ato realizado por amor ao seu nome. Por fim, há uma aplicação ainda mais profunda. Nenhum daqueles irmãos foi recebido na família de Deus por causa de seus méritos. Todos chegaram ali pela mesma porta, a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. O mesmo Salvador que justificou Paulo justificou Febe, Priscila, Áquila, Rufo e todos os demais. Isso nos lembra que a igreja não é um museu de pessoas perfeitas, mas uma família de pecadores perdoados, unidos pelo sangue de Cristo e transformados pelo Espírito Santo. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo continua edificando sua igreja por meio de pessoas comuns, para a glória exclusiva de Deus. 3 verdades de Romanos 16 que revelam como proteger a igreja dos falsos ensinos. Depois de apresentar uma bela demonstração da comunhão cristã nas saudações aos irmãos, Paulo muda o tom da carta. O mesmo apóstolo que expressa carinho e gratidão agora fala com firmeza pastoral. Isso nos ensina que o amor verdadeiro pela igreja nunca é indiferente à verdade. Em Romanos capítulo 16 versículos 17 a 20, lemos: Irmãos, peço que tomem cuidado com os que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E, com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. E quero que sejam sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Essas palavras revelam uma realidade que atravessa toda a história da igreja, onde o evangelho é fielmente pregado, também surgem pessoas tentando corrompê-lo. A palavra traduzida como doutrina corresponde ao termo grego didache, que significa ensino, instrução recebida. Paulo não está falando de opiniões pessoais nem de preferências denominacionais. Ele está falando do ensino apostólico, da verdade revelada por Deus nas Escrituras. Da mesma forma, o verbo traduzido por afastem-se, eklinate, não comunica apenas cautela. A ideia de desviar-se deliberadamente, recusando dar espaço à influência daqueles que distorcem o Evangelho. Esse ensino possui profundas raízes no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 13, Deus advertiu Israel sobre falsos profetas que realizariam sinais, mas conduziriam o povo para longe do Senhor. A fidelidade nunca deveria ser medida pelos milagres realizados, mas pela conformidade da mensagem com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus fez a mesma advertência em Mateus capítulo 7 versículos 15 e 16. Tenham cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Perceba que Cristo não disse que eles pareceriam lobos. Pelo contrário, eles se apresentam como ovelhas. O perigo do falso ensino não está, normalmente, naquilo que é obviamente perverso, mas naquilo que parece verdadeiro enquanto sutilmente desvia as pessoas da suficiência de Cristo.
É exatamente isso que Paulo denuncia. Esses homens utilizavam palavras suaves e lisonjas. No mundo greco-romano, era comum que filósofos itinerantes conquistassem seguidores pela habilidade retórica. Paulo afirma que os falsos mestres faziam algo semelhante, usavam uma linguagem agradável para conquistar a confiança dos mais simples, mas, no coração, não serviam a Cristo. Isso continua extremamente atual. Vivemos em uma época em que muitos preferem mensagens que prometem prosperidade sem arrependimento, autoestima sem santidade, bênção sem cruz e um Cristo que existe apenas para realizar os sonhos humanos. Mas o evangelho anunciado pelos apóstolos é diferente. O evangelho começa com a santidade de Deus. Revela a gravidade do pecado. Mostra que somos incapazes de salvar a nós mesmos. Apresenta Cristo como o Cordeiro de Deus que tomou sobre si a culpa do seu povo. E chama cada pecador ao arrependimento e à fé. Qualquer mensagem que retire Cristo do centro ou diminua a gravidade do pecado deixa de ser evangelho. Paulo, porém, encerra essa advertência com uma promessa extraordinária. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Essa declaração nos leva imediatamente a Gênesis capítulo 3 verso 15, onde Deus promete que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Cristo já venceu Satanás na cruz. Sua morte e ressurreição consumaram essa vitória. E a Igreja participa dessa vitória não porque possui força própria, mas porque está unida ao seu Senhor. Essa é uma verdade profundamente consoladora. Não lutamos para conquistar a vitória. Lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou. Antes de continuarmos, quero convidar você a participar desta série. Se este estudo tem edificado sua vida, escreva nos comentários exatamente esta frase: Estou na jornada de Romanos. Será uma alegria saber quantas pessoas estão caminhando conosco pelo estudo desta maravilhosa carta. Agora reflita sinceramente. Você conhece suficientemente as Escrituras para discernir entre a verdade e o erro? O que mais influencia sua vida espiritual, a palavra de Deus ou mensagens que apenas agradam aos seus sentimentos? Você já percebeu como pequenas distorções do Evangelho podem produzir grandes consequências na vida cristã? A Igreja de Cristo continua vivendo em um mundo onde muitas vozes disputam nossa atenção. Algumas são agradáveis aos ouvidos, mas vazias de verdade. Outras confrontam nosso orgulho, expõem nosso pecado e nos conduzem ao arrependimento. São essas que refletem a voz do bom pastor. Por isso, nunca avalie uma mensagem apenas pela emoção que ela desperta. Pergunte sempre: esta mensagem exalta a santidade de Deus? Revela a gravidade do pecado? Apresenta Cristo como o único e suficiente Salvador? Chama ao arrependimento e à fé? Glorifica a graça soberana de Deus? Se a resposta for sim, permaneça firme nela. Porque essa verdade que liberta, sustenta a Igreja e conduz os pecadores à vida eterna. 3. A Igreja precisa permanecer vigilante, o Evangelho deve ser protegido de toda falsa doutrina. Depois de demonstrar profundo amor pelos irmãos de Roma e reconhecer o trabalho de tantos servos fiéis, Paulo muda repentinamente o tom da carta. Essa mudança não é acidental. O mesmo apóstolo que demonstra ternura para com a Igreja manifesta firmeza quando a verdade do Evangelho está em jogo. Ele escreve em Romanos capítulo 16 versículos 17 e 18. Rogo a vocês, irmãos, que tomem cuidado com os que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e, com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Essas palavras permanecem extremamente atuais. O verbo traduzido por tomem cuidado deriva do grego sop, que significa observar atentamente, vigiar, manter os olhos fixos. A ideia não é incentivar uma atitude de desconfiança generalizada, mas de discernimento espiritual constante. Paulo sabia que as maiores ameaças à Igreja nem sempre vinham das perseguições externas. Muitas vezes surgiam dentro da própria comunidade, por meio de pessoas que utilizavam linguagem religiosa, mas anunciavam um evangelho diferente. Esse problema já existia no primeiro século.
Diversos grupos procuravam misturar o evangelho da graça com exigências legalistas, filosofias humanas ou especulações místicas. Outros transformavam a liberdade cristã em desculpa para uma vida de pecado. O próprio Senhor Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Observe que Jesus não diz que os falsos mestres seriam facilmente identificados. Eles se apresentam como ovelhas. Falam sobre Deus. Citam as Escrituras. Utilizam uma linguagem agradável. Mas o conteúdo do ensino afasta as pessoas da suficiência de Cristo. É exatamente isso que Paulo denuncia quando afirma que eles não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. A expressão "a servem ao próprio ventre" descreve pessoas governadas pelos próprios interesses. Seu objetivo não é glorificar Cristo, mas conquistar influência, reconhecimento, seguidores ou benefícios pessoais. Infelizmente, essa realidade continua presente em nossos dias. Vivemos uma época em que existe enorme quantidade de conteúdo religioso disponível. Nunca foi tão fácil ouvir pregações, assistir a estudos bíblicos ou consumir mensagens cristãs. Ao mesmo tempo, nunca foi tão necessário desenvolver discernimento espiritual. Nem toda mensagem emocionante é bíblica. Nem todo pregador carismático é fiel às Escrituras. Nem todo discurso sobre amor anuncia o verdadeiro evangelho. O critério da igreja nunca deve ser a popularidade de um pregador, mas a fidelidade da mensagem. O apóstolo Paulo já havia afirmado em Gálatas capítulo 1 versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, seja anátema. Perceba a seriedade dessas palavras. O evangelho não pertence à igreja. O evangelho pertence a Deus. Por isso ninguém possui autoridade para alterá-lo. Aqui encontramos 4 sinais de uma igreja espiritualmente saudável. Ela conhece profundamente as Escrituras. Ela examina todo o ensino à luz da palavra de Deus. Ela coloca Cristo no centro da mensagem. Ela protege o evangelho das distorções humanas. Ao longo desta série sobre Romanos, veremos repetidas vezes que a salvação é inteiramente obra da graça de Deus. Qualquer mensagem que acrescente mérito humano à obra de Cristo diminui a suficiência da cruz. Da mesma forma, qualquer mensagem que transforme a graça em licença para o pecado também nega o evangelho. Cristo morreu como nosso substituto, cumprindo perfeitamente aquilo que jamais conseguiríamos cumprir. Sua obra foi completa. Nada pode ser acrescentado. Nada pode ser retirado. Talvez você já tenha passado pela experiência de ouvir ensinos contraditórios e ficar confuso. Talvez tenha percebido que existem muitas vozes disputando sua atenção. Como esta verdade tem impactado sua caminhada cristã? Você costuma examinar aquilo que ouve à luz das Escrituras ou aceita qualquer mensagem porque ela parece bonita? O que este texto revela sobre sua responsabilidade de conhecer a palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã, existe um grande conforto nessa exortação de Paulo. O mesmo Deus que preservou sua igreja ao longo dos séculos continua preservando-a hoje por meio da sua palavra. Cristo prometeu em Mateus capítulo 16 verso 18: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa não elimina nossa responsabilidade de vigiar, mas fortalece nossa esperança. A igreja permanece firme porque pertence a Cristo, não porque seus membros sejam perfeitos. Antes de continuarmos nosso estudo, quero convidar você a participar desta jornada. Se esta série está edificando sua vida, escreva nos comentários: Estou na jornada de Romanos. E aproveite para dizer também de qual cidade você está nos acompanhando. Será uma alegria saber até onde a palavra de Deus está chegando. No próximo ponto veremos uma das doxologias mais magníficas de toda a Bíblia, quando Paulo encerra Romanos mostrando que toda a glória da salvação pertence exclusivamente a Deus, por meio de Jesus Cristo. 4. Toda a glória pertence a Deus, o Evangelho revela a sabedoria eterna do Senhor.
Depois de mencionar tantos irmãos, advertir a igreja sobre os falsos mestres e encorajar os cristãos a permanecerem firmes na verdade, Paulo encerra a carta com uma das mais belas doxologias de todo o Novo Testamento. Em Romanos capítulo 16 versículos 25 a 27, lemos: Ora, aquele que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Paulo não termina exaltando sua própria missão, nem a fidelidade da Igreja de Roma, nem os frutos do seu ministério. Ele termina olhando para Deus. No texto grego, a palavra traduzida como confirmar anstris, significa estabelecer firmemente, fortalecer, tornar alguém inabalável. A segurança do cristão não repousa sobre a força de sua personalidade nem sobre sua capacidade de permanecer fiel por si mesmo. Ela repousa no poder daquele que confirma o seu povo. Isso ecoa o ensino do próprio Senhor Jesus em João capítulo 10 versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A perseverança dos santos não acontece porque o cristão é forte. Ela acontece porque Deus é fiel. Paulo também fala do mistério agora revelado. No Novo Testamento, esse termo não descreve algo misterioso ou impossível de compreender. Refere-se ao plano da redenção que permaneceu oculto durante séculos, mas que foi plenamente revelado em Cristo. Os profetas anunciaram sua vinda. As promessas apontavam para ele. Os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam sua obra. As festas de Israel anunciavam a redenção futura. Agora, tudo converge para Jesus Cristo. O Evangelho não foi uma solução improvisada depois da queda de Adão. Ele faz parte do propósito eterno de Deus. Em Efésios capítulo 1 versículos 4 e 5, lemos: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Isso revela a profundidade da soberania da graça. Antes que existisse pecado no mundo, Deus já havia determinado glorificar seu Filho na obra da redenção. Antes que nós existíssemos, Cristo já era o Cordeiro preparado para salvar o seu povo. Essa verdade não deve produzir orgulho teológico. Ela deve produzir adoração. Vivemos em uma geração que gosta de exaltar capacidades humanas, estratégias e conquistas pessoais. Muitas vezes até o ambiente cristão corre o risco de colocar o homem no centro. Mas Romanos termina exatamente no sentido oposto. Tudo aponta para Deus. Toda a glória pertence a Deus. Toda a sabedoria pertence a Deus. Toda a salvação pertence a Deus. Podemos resumir este encerramento em 4 grandes verdades. Deus é poderoso para preservar os seus filhos. O Evangelho revela um plano eterno preparado por Deus. Cristo é o centro de toda a história da redenção. Toda a glória da salvação pertence exclusivamente ao Senhor. Enquanto você acompanha este estudo, permita-me fazer uma pergunta. Quando você olha para sua própria história, enxerga apenas coincidências, ou consegue perceber a mão soberana de Deus conduzindo cada etapa da sua vida? E mais, qual dessas verdades mais tem fortalecido sua caminhada com Cristo? Antes de prosseguirmos para a conclusão desta série sobre Romanos capítulo 16, escreva nos comentários a frase: Estou na jornada de Romanos. Será uma alegria saber que você está caminhando conosco nesta série de estudos. E se esta mensagem está edificando sua vida, escreva também uma única palavra que resume aquilo que Deus está falando ao seu coração. Você percebe como Paulo termina olhando para Deus e não para si mesmo? Será que, muitas vezes, você também tem buscado mais a glória pessoal do que a glória de Cristo? O que este texto revela sobre a maneira como você enxerga a sua própria salvação? Há alguma área da sua vida em que você ainda luta para confiar completamente na soberania de Deus?
Talvez você esteja enfrentando momentos em que tudo parece incerto. As circunstâncias mudam, pessoas decepcionam, planos fracassam e até mesmo nossa própria força parece desaparecer. Romanos termina nos lembrando de que a estabilidade da vida cristã não está nas circunstâncias, mas no Deus que é poderoso para confirmar os seus filhos. O mesmo Deus que iniciou a boa obra continua sustentando cada um dos seus até o fim. Ao mesmo tempo, esse texto nos conduz à humildade. Nenhum cristão poderá chegar diante do trono de Deus dizendo que contribuiu para a sua própria salvação. Toda a obra pertence ao Senhor. O Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplica essa redenção ao coração dos eleitos. Por isso, toda a glória pertence ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. 5. Toda a glória da salvação pertence somente a Deus. A carta aos Romanos termina da mesma maneira que começou, apontando para Deus como o centro de todas as coisas. Depois de apresentar a profundidade do pecado humano, a justificação pela fé, a santificação, a soberania da graça e a esperança da glorificação, o apóstolo Paulo encerra sua exposição com uma magnífica doxologia. Ele escreve em Romanos capítulo 16 versículos 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Não é um encerramento comum. É uma explosão de adoração. Observe a primeira declaração, aquele que é poderoso para confirmar vocês. O verbo grego stri significa fortalecer, firmar, estabelecer sobre um fundamento sólido. Paulo não afirma que os cristãos permaneceram firmes porque são espiritualmente fortes. Ele afirma que Deus é quem os estabelece. Essa verdade atravessa toda a Escritura. Em Filipenses capítulo 1 verso 6, Paulo escreve: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A segurança do cristão não está na firmeza da sua mão segurando Cristo. Está na firmeza da mão de Cristo sustentando o cristão. Essa é uma das maiores diferenças entre o evangelho bíblico e toda religião baseada no mérito humano. A religião diz: faça mais. O evangelho anuncia: Cristo consumou a obra. A religião coloca o peso da salvação sobre o pecador. O evangelho coloca a salvação sobre os ombros do Salvador. É por isso que Paulo afirma que Deus confirma seu povo segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O centro não é Paulo. O centro não é a igreja. O centro não é o homem. O centro é Cristo. Outro detalhe extraordinário aparece quando Paulo fala do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. No Novo Testamento, a palavra grega mysterion não significa algo misterioso ou impossível de compreender. Refere-se a um propósito de Deus que permaneceu oculto durante séculos, mas foi plenamente revelado em Cristo. Os profetas anunciaram o Messias. Os sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus. O sacerdócio antecipava o verdadeiro sumo sacerdote. Mas agora tudo foi revelado. O Evangelho não é um plano alternativo de Deus. É o cumprimento do plano eterno estabelecido antes da fundação do mundo. Isso harmoniza perfeitamente com Efésios capítulo 1 versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Perceba como Paulo conclui toda a carta. Ele não termina exaltando o trabalho missionário. Não termina exaltando sua dedicação. Nem termina exaltando a Igreja de Roma. Ele encerra dizendo: Ao Deus único e sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Essa é a essência da teologia reformada. Toda a salvação pertence ao Senhor. Toda a iniciativa pertence ao Senhor. Toda a preservação pertence ao Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor.
Podemos resumir esse encerramento em 5 verdades fundamentais. Deus planejou a salvação. Cristo realizou a salvação. O Espírito Santo aplica a salvação. Deus preserva aqueles que salva. Toda a glória pertence somente a Deus. Enquanto você acompanha esta série, talvez Deus esteja mostrando áreas da sua vida onde ainda existe confiança em si mesmo. Você já percebeu como, muitas vezes, tentamos conquistar o favor de Deus por meio do nosso desempenho? Você já passou por momentos em que pensou que Deus o aceitaria porque você foi um bom cristão naquela semana? Ou, ao contrário, já imaginou que Deus o rejeitaria porque você falhou? Romanos termina destruindo essas 2 ilusões. Nossa esperança nunca esteve em nosso desempenho. Nossa esperança sempre esteve em Cristo. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial. Se esta série tem fortalecido sua caminhada com Deus, escreva nos comentários exatamente esta frase: Estou na jornada de Romanos. Será uma alegria saber que estamos caminhando juntos na descoberta das riquezas desta carta extraordinária. Talvez alguém esteja assistindo a este estudo carregando culpa, medo ou insegurança espiritual. Você olha para sua história e enxerga fracassos. Olha para seu coração e percebe suas lutas. Mas olhe novamente para o encerramento de Romanos. Paulo não termina olhando para a fragilidade dos cristãos. Ele termina olhando para o Deus que é poderoso para confirmá-los. Esse mesmo Deus continua sustentando hoje todos aqueles que pertencem a Cristo. Se a sua confiança estiver em você, ela será abalada. Mas se estiver em Cristo, você encontrará descanso para a alma. E talvez exista alguém que ainda nunca tenha confiado verdadeiramente em Jesus. Você admira seus ensinamentos. Respeita a Bíblia. Mas nunca entregou sua vida ao Salvador. Romanos termina lembrando que todo o Evangelho existe para conduzir pessoas à obediência por fé. Hoje é um excelente dia para abandonar toda confiança em si mesmo e descansar completamente na obra perfeita de Cristo. Qual dessas 5 verdades mais falou ao seu coração? O que este encerramento de Romanos revela sobre a maneira como você enxerga a sua salvação? Se pudesse resumir este capítulo em apenas uma palavra, qual seria? Que possamos encerrar este estudo com a mesma convicção do apóstolo Paulo. Ao Deus único e sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ao chegarmos ao final deste estudo em Romanos capítulo 16, percebemos que Paulo encerra a maior exposição do Evangelho da Bíblia da maneira mais apropriada possível, dando toda a glória a Deus. Ao longo deste capítulo aprendemos que Deus usa pessoas comuns para cumprir um propósito extraordinário, que a Igreja precisa permanecer vigilante contra os falsos ensinos, que o Evangelho produz uma comunidade marcada pelo amor, pela fidelidade e pelo serviço, e que toda a nossa segurança está naquele que é poderoso para nos confirmar até o fim. Mas acima de tudo, Romanos nos conduz a uma única conclusão: Jesus Cristo é suficiente. Ele viveu a vida perfeita que nós jamais conseguiríamos viver. Ele carregou, na cruz, a culpa que era nossa. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos. Ele ressuscitou ao 3º dia, vencendo o pecado, a morte e o inferno. Ele reina à direita do Pai e continua chamando pecadores ao arrependimento e à fé. Esse é o Evangelho. Não é um convite para tentar ser uma pessoa melhor. Não é uma proposta de religião baseada em esforço humano. É a boa notícia de que Deus reconciliou consigo pecadores por meio da obra perfeita do seu Filho. Talvez, ao longo desta série, Deus tenha mostrado áreas do seu coração que ainda precisam ser transformadas. Talvez você tenha percebido que, durante muitos anos, confiou mais na sua religiosidade do que na graça de Cristo. Talvez você frequente uma igreja, conheça a Bíblia e até admire Jesus, mas nunca tenha se rendido verdadeiramente ao Senhor da sua vida. Hoje, porém, a palavra de Deus convida você a olhar para a cruz. Ali está o único Salvador. Ali está a única esperança. Ali está o único caminho para o Pai. A Bíblia declara em Atos capítulo 4 verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Se o Espírito Santo falou ao seu coração durante este estudo, quero convidar você a fazer uma oração. Não porque exista poder nas palavras em si, nem porque repetir uma oração salve alguém. A salvação é obra da graça de Deus e é recebida mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Mas uma oração sincera pode expressar aquilo que Deus está produzindo no coração. Se este é o desejo da sua alma, ore comigo. E, se desejar, repita estas palavras, fazendo delas a sua própria oração. Senhor Deus, hoje eu reconheço que o Senhor é santo, justo e perfeito. Reconheço também que sou pecador e que não posso salvar a mim mesmo. Confesso que muitas vezes vivi confiando em minhas próprias forças, nos meus méritos e na minha religiosidade. Mas hoje compreendo que somente Jesus Cristo pode me reconciliar contigo. Eu creio que Jesus é o teu Filho eterno. Creio que ele morreu na cruz em meu lugar, levando sobre si os meus pecados. Creio que ele ressuscitou e vive para sempre. Perdoa os meus pecados. Lava-me pelo sangue de Cristo. Dá-me um novo coração. Concede-me verdadeiro arrependimento e uma fé sincera. Hoje eu abandono toda confiança em mim mesmo e descanso completamente na obra perfeita de Jesus. Eu me rendo ao senhorio de Cristo. Quero viver para a tua glória. Guia meus passos, sustenta minha fé e faz de mim uma nova criatura. Recebe a minha vida, porque ela pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, lembre-se de uma verdade importante: a sua esperança não está na intensidade da sua emoção, mas na fidelidade da promessa de Cristo. Jesus declarou em João capítulo 6 verso 37: Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora eu gostaria de conhecer você. Escreva nos comentários: estou na jornada de Romanos. E responda também: qual foi a principal verdade que Deus falou ao seu coração neste estudo? Seu comentário ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir o Evangelho. Se este estudo edificou sua vida, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Talvez um simples compartilhamento seja um instrumento que Deus usará para levar alguém a conhecer a Cristo. A salvação não começa no homem. Não termina no homem. Ela começa na graça de Deus, é realizada por Cristo, aplicada pelo Espírito Santo e culmina na glória eterna de Deus. Que o Senhor o abençoe e o fortaleça. Até o próximo estudo.